Fluminense 2, Once Caldas 0, Fluminense classificado nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, tudo conforme planejado, deu tudo certo no final. No final não, né? No final da fase de grupos da Sul-Americana, vamos falar dessa classificação do Fluminense hoje no Maracanã. Roda a vinheta. Vamos começar esse pós-jogo da vitória do Fluminense. Só vou pedir antes, deixa o like, se inscreve no canal. Cara, falta muito pouco para bater 12 mil inscritos. Espero bater hoje, conto com vocês, tá bom? Lembrando que hoje, 11 horas, tem live aqui no Café para a gente trocar uma ideia sobre essa classificação e sobre o Fluminense com essa Sul-Americana bem encaminhada, mas a gente fala disso melhor na live e no final do vídeo a gente troca uma ideia sobre isso. Vamos lá. Renato escala força máxima, né? Sem muitas surpresas. Tinha dúvida se ele ia com o Thiago Silva poupar ou não. Não poupa o Thiago Silva. Tinha dúvida na lateral esquerda se o René ele jogou o último jogo por uma escolha técnica ou se foi só para o tal do controle de carga. E pelo jeito foi o controle de carga porque o Fuentes voltou. Paulo Henrique Ganso jogando no meio de campo também era uma dúvida. E de resto acho que é o time que a gente já esperava mesmo, né? Com 2 minutos, Martinelli faz o gol, tá? Um bate-rebate ali na área e aí no rebote Martinelli coloca a bola no canto, 1-0 Fluminense. Tira o peso da partida. E aí, cara, daqui a pouco eu vou falar de jogadores, mas eu vou me antecipar para falar do Martinelli. É bom demais, é bom pra caralho ver o Martinelli jogar bem e fazer gol e a torcida cantar o nome do Martinelli. A gente precisa lembrar que o Martinelli era o jogador que estava sendo vaiado no começo do trabalho do Renato Gaúcho. Na estreia do Renato Gaúcho ele faz o gol contra o Red Bull Bragantino. E desde aí tem sim, cara, o Renato fez bem ao Martinelli. A gente está vendo de novo o Martinelli, o melhor Martinelli que a gente conhece, né? A melhor parte dele vem desarmando bem, vem participando de jogada, vem pisando mais na área. Então é bom demais ver a torcida cantar o nome do Martinelli. Eu sou um defensor ali do Martinelli, acho ele um puta jogador. Para mim tem vaga, para mim não, eu cravo, tá? Tem vaga em todos os elencos da Série A e titular na maioria, tá? Mas se você discorda, é um direito seu, mas é um direito seu tá errado também, tá bom? Mas essa é a minha opinião. O Fluminense joga muito bem, o Fluminense jogando bem o primeiro tempo. Tem um pênalti que o juiz marca, que bate na mão, que eu não achei pênalti, acho que o VAR fez certo em anular o pênalti. Mas tem um pênalti no Everaldo que é muito pênalti, pô. Ele toma uma banda, o nome disso é banda dentro da área, era para ser marcado pênalti. Não sei porque o VAR não chamou, mas um pênalti ali. Daqui, pênalti e Everaldo é uma confusão também, né? A chance de não sei quem ia bater, se o Arias ia bater, se o Everaldo, mas não teve o pênalti também. E com 30 minutos, uma bola onde o Martinelli cabeceia para a área. Na hora eu achei que o Arias tinha dado de cabeça, mas foi o próprio zagueiro do Once Caldas. Sobra pro Serna na cara do goleiro, tromba com o goleiro, mas antes coloca o pé na bola ali, encobre o goleiro, 2-0 Fluminense, e o Fluminense mata o jogo. O Fluminense administra depois. O Martinelli sai no intervalo, mesmo assim para mim o melhor em campo, porque o segundo tempo o Fluminense decide não jogar. Até nos primeiros 15 minutos tem 10 minutos ali, né? Tem um começo ali querendo fazer o terceiro gol, tem uma sequência de bolas que passa para o Everaldo, daqui a pouco eu vou falar de Everaldo. O Everaldo não consegue dominar a bola direito, assim, na maioria das vezes, além de finalizar, toma uma decisão algumas decisões erradas do Everaldo. Mas daqui a pouco eu falo do nosso camisa 9. Mas o Fluminense tira o pé do acelerador ali e administra a partida. Tem problema isso? Não. Esse é o primeiro ponto. Gosto do Renato Gaúcho chegar na coletiva e falar que não gostou e já falou com o time isso. Se ele tá fazendo personagem ou não, eu não sei. Mas eu gosto dessa visão porque ele fala, cara, o Once Caldas podia achar um gol e ia complicar uma partida, até porque se empatasse a gente perdia a liderança. E o outro ponto é que eu gostei de ver a nossa torcida hoje, é o que eu venho falando, se permitiu ser feliz hoje. Hoje a torcida, quem tava lá, foi um clima muito bom na arquibancada. Torcida cantando, torcida sem cobrança. Nem o Everaldo, a torcida vaiou quando tava saindo. Teve uma ameaça de vaia ali, mas é longe de ser uma vaia. A torcida abraçando o time e saindo cantando Borussia pode esperar. Nem era Borussia, era o Borussia vai morrer, né? Ai, filho, que loucura cantar isso. Não é loucura, é felicidade da arquibancada. O Renato, ele fecha a coletiva dele, para quem não viu, né? Ele diz, o Mário chegou aqui, pediu para mim estar na parte de cima da tabela, classificada na Sul-Americana na primeira posição e se classificar na Copa do Brasil. Entreguei tudo no Mundial. Ele dá um sorriso. O Renato que a gente gosta é que seja o Renato. Vai ter hora que isso vai irritar. Mas esse é o Renato que eu quero. Eu não quero o Renato burocrático que parecia aquele Renato que chegou aqui no Fluminense. Então, assim, é uma boa campanha. E aí a gente precisa falar dessa campanha. O Fluminense hoje é o único brasileiro confirmado nas oitavas da Copa Sul-Americana. Vou passar os times para vocês que estão classificados até agora. Tem o Independente, está classificado.
Universidade de Quito, o Huracan, o Godoy Cruz, o Mushuc Runa, o Fluminense, né? Lanús e Cienciano. São os 8 times que já estão ali nas oitavas de final. E quem são os outros 8 times, né? E aí é um confronto onde tem 4 brasileiros. Lembrando que, além desses 4 brasileiros do Fluminense, Corinthians e Cruzeiro foram eliminados na fase de grupo, não conseguiram ficar nem na segunda posição, o que é muito constrangedor, tá? Mas é a forma com que leva essa competição. Grêmio pega o Alianza Lima, o Bulu Bulu pega o Once Caldas, o Bucaramanga pega o Atlético Mineiro, o Bolívar pega o Palestino, o Bahia pega o América de Cali, Independente Del Valle pega o Vasco, Universidade de Chile, o Guarani, o Central Córdoba, o Cerro Largo. Sim, a competição tem um nível técnico muito merda. Dito isso, a gente quer ganhar. É uma competição que a gente não tem ainda, é uma competição que dá vaga para Libertadores, é uma competição que faz você disputar a Recopa. Então é uma competição que o Fluminense tem que ganhar. E assim, vamos trocar uma ideia aqui? Os favoritos são os brasileiros. O nível aqui na América do Sul faz com que os brasileiros sejam os favoritos. Quando a gente pega os times que já estão nas oitavas, não tem time assim. O Independente é um time com muita camisa, tem 7 Libertadores, mas se eu não me engano, a última Libertadores do Independente foi o começo dos anos 80. A gente está falando aí que já faz quase 40 anos que ele não apronta na Libertadores. Mas tem uma camisa. Mas o Fluminense tem obrigação de passar pelo Independente, tá? Isso é indiscutível. Universidade de Quito não dá para debater, Huracan, Godoy Cruz, Mushuc Runa, Lanús e Cienciano. O Fluminense tem que atropelar todos esses se pegar em algum momento. Não pode pegar nas oitavas esses que eu falei, né? Vai pegar um dos outros adversários que passar do playoff, mas o Fluminense tem a obrigação. E dos brasileiros, cara, tem 4 brasileiros aqui, né? O Grêmio, o Atlético Mineiro, o Vasco e o Bahia. São os 4 brasileiros. Vale você... A gente tem que jogar com o regulamento debaixo do braço. Vale você torcer para os brasileiros caírem nesses playoffs. Tem que torcer para o Independente. Você torceria para o Del Valle ganhar do Vasco, Independente? Se você nem tivesse disputando o Sul-Americano, eu também torceria, né? Mas voltando. E mesmo assim, se pegar o Vasco, tem a obrigação de ganhar, porque o time do Vasco é muito ruim. Torcer para a América do Cali derrubar o Bahia, torcer para o Bucaramanga derrubar o Atlético Mineiro, para o Alianza Lima derrubar o Grêmio. É provável? Não sei, cara. Favoritos são os brasileiros. Mas eu como torcedor, vou estar torcendo, que quanto menos brasileiro, mais obrigação o Fluminense tem que lembrar disso, mas mais chance de levantar um caneco a gente tem também. Isso é importante e o Renato sabe jogar Copa, a gente precisa lembrar disso também, né? Sobre a sensação de dever cumprido que o Fluminense fez hoje. Por que eu estou falando isso? Quando o Fluminense volta de Caxias do Sul, da altitude do Alfredo Jaconi, empata com o Juventude, a gente fala, cara, tem 4 jogos ainda antes do Mundial. Os 4 jogos, o Fluminense precisa de se classificar na Copa do Brasil, que tinha ganhado de 1-0 só, precisa ganhar o clássico contra o Vasco, precisa se classificar em primeiro da Sul-Americana, e aí esse jogo do Inter, a gente deixa como extra. Não vai mudar o clima do torcedor, né? Vamos lembrar isso. E o Fluminense foi lá, deu de 4-1 na Aparecidense, o Fluminense jogou pra caralho contra o Vasco e ganhou um clássico, o Fluminense, sem força, passou do Once Caldas. É o que a gente queria. Eu concordo com o Renato em relação a isso. Ah, mas não tá dando show. Quem tá dando esse show aí, né? Acho que às vezes quem tava dando show era a gente reclamando demais. Sendo bem sincero aqui. Jogando bem limpo com vocês. Mas hoje gosto de ver que tem essa conexão de novo. E essa conexão está começando. Vamos jogar contra o Inter agora. E temos potencial para ganhar do Inter. O Inter vem muito mal no ano. Eu acho que ele não vai jogar no ano que ele vem jogando agora nesse Brasileirão. Mas a gente tem que aproveitar o momento. Dá para chegar no Beira-Rio, né? Domingo eu estarei lá no Beira-Rio cobrindo o jogo, fazendo essa transmissão, e espero ver uma vitória do Fluminense. Aí a gente vai para o Mundial. Borussia vai morrer, Inter vai morrer, Real Madrid, a gente vai nesse clima. E é importante o torcedor viver isso. É muito chato a forma que a gente estava vivendo, de não acreditar em nada, de ficar só resmungando. Mais uma vez, isso não é pela diretoria, isso não é pelos jogadores, isso é por nós. A gente se permitir ser feliz e ser feliz. Porque tava chato a parada. E o clássico, acho que vira essa chave e o jogo de hoje ajuda. Voltando aqui, eu vou falar só alguns jogadores específicos que eu quero falar a partir de hoje. Guga gerou uma expectativa muito grande na gente. Não fez um jogo ruim o Guga não, tá? Mas o Samuel vive grande fase. Hoje, se fizesse um grande jogo de novo, talvez eu estaria aqui tendencioso a falar, porra, quero ver mais do Guga. Mas Samuel vive uma boa fase, aquela química dele com o Arias ali é muito importante para o nosso ataque, para a parte ofensiva. Fuentes.
Eu não vou falar o nome do reserva dele, tá? Para evitar críticas. E se vocês não têm maturidade para ouvir isso também, aí a culpa não é minha. Mas mais um jogo do Fluminense. Ruim o jogo do Fluminense? Não, hoje. Mas não foi muito cobrado também. E meio apagado, ofensivo. Assim, o René tinha um adversário mais forte que era o Vasco. Por incrível que pareça, o Vasco é mais forte que o Once Caldas. Muito mais pressão por ser um clássico. E jogou melhor. Como jogou outros jogos também no começo do Brasileirão. O reserva do Fuentes tem jogando mais que o Fuentes. Fio, você botaria o René titular? Eu particularmente botaria o Fuentes contra o Internacional e falaria, irmão, joga pra caralho hoje, tá? Porque senão você começa o Mundial no banco. Fio, você tá satisfeito se o banco for o René? Óbvio que não. Mas eu tenho que olhar o que tá sendo apresentado. Ai, Fio, mas ele tá voltando. Já são 8 jogos. E o outro tá jogando bem, tem um reserva. Então, assim, sei lá, eu particularmente acho confusa essa lateral esquerda da gente, tá? Mas não tô satisfeito com nenhum dos dois, aliás. Já falei bem do Martinelli, eu vou falar bem da dupla agora, Hércules e Martinelli, cara, terceiro ou quarto jogo seguido, desde o jogo contra o Juventude. A dupla vem se entendendo, pô. A gente tá com uma dupla de volante se entendendo. Isso é muito importante. Não tô falando que é o Martinelli e o André, mas é bom ver uma dupla se entender, isso faz diferença. Paulo Henrique Ganso, acho que hoje fez seu melhor jogo depois da volta dele, com alguns passes de Paulo Henrique Ganso, Ganso sendo Ganso. Ainda falta um pouco físico para ele. Segundo tempo, o time todo tira o pé, a parte que ele jogou ele também acabou tirando o pé, mas fico feliz de ver que tem um avanço no Ganso, porque ele é muito útil, cara. Às vezes ele faz um lance que você olha e fala, cara, é isso que eu tô precisando ver, era esse tipo de passe aí que eu tava precisando. Então o Ganso hoje foi um pouco do Ganso. Serna é o Serna, é repetitivo, é o Serna que pra mim, na hora que ele dá um balão pra trás, depois dá outro balão seguido e faz o gol, mas também não domina umas bolas, é um suco de Serna. O Serna tem a sensação que ele não consegue passar no psicoteca, ele não regula bem das ideias. Mas eu gosto do Serna pra caralho, mas pô, não dá pro Serna ser nosso titular. Eu sei que tem o Keno, tem o Canóbio, que também não é assim, uma Ferrari, né? Mas gosto do Serna, tá? Mas hoje foi o suco do Serna, fez gol, não jogou bem em vários lances, é o Serna. E o Everaldo a gente tem que ser justo. Jogou mal contra a União Espanhola, vim aqui e bati. Falei que era horroroso, que não tinha espaço no Fluminense. Jogou bem pra mim, vocês podem comentar, contra o Juventude, contra o Vasco e contra o Aparecidense. Pra mim jogou bem. Essa ordem acho que é isso. E agora hoje jogou mal pra caralho, assim, não conseguiu dominar uma bola direito, sofre até um pênalti que o juiz não marca, mas não conseguiu jogar bem, tomou decisões erradas. Então vale a crítica ali, porque precisamos de um 9 para essa temporada também. Mas sempre contando com a volta do Germancano, né, que hoje estava lá no Maracanã, que lembrando que tem 14 gols na temporada, 14 ou 15, agora fiquei na dúvida. Comente aí para me ajudar. E só para fechar, não ia falar dele não, mas lembrei aqui agora, Riquelme e Felipe entrando de novo, cara, é o quarto ou quinto jogo, não vou pesquisar não, pra você vai entender, que o Renato coloca ele de forma seguida. Tá jogando pra caralho? Não. Dá pra ver que tem habilidade, hoje fez 1 ou 2 lances de habilidade, mas às vezes muito fominha, precipitado, mas parabéns ao Renato, o que a gente pede para um técnico, ele tá fazendo, dando minutagem para Riquelme e Felipe. É uma joia, a gente tem que ter paciência com ele. Se todo mundo fizer o que é o certo, tem mais chance desse moleque dar certo. E assim, o certo é o Renato dar minutagem para ele, a gente ter paciência e ele ter a cabeça no lugar. Se tudo isso acontecer, é certo que ele vai virar jogador? Não, não é certo, porque a gente já viu muitos casos de craque da base que não vira jogador. Mas sem dúvida ajuda muito para acontecer, e isso está acontecendo. A torcida está tendo paciência, eu vejo às vezes algum ou outro exagerar, mas está com paciência, e Renato dá a minutagem. Quero que contra o Beira-Rio ele entre mais 15, 20 minutos. E a primeira bola que entrar dele vai destravar. E é isso que a gente precisa ter paciência, tá bom? Dito isso, deixa o like, se inscreve no canal. 11 horas tem live aqui, tá? Pra gente trocar uma ideiazinha sobre esse jogo, sobre a temporada do Fluminense, sobre expectativa pro jogo de domingo, sobre expectativa pro Mundial. Quero trocar essa ideia com vocês. Queria agradecer a geral que colou lá na grade hoje, onde eu vejo o jogo com meus amigos. Tinha umas 30, 40 pessoas lá. E, a galera que tá chegando junto ali, seja no café presencial, seja na arquibancada. É bom, às vezes, a gente sair da internet e se encontrar, tá bom? Se você não apareceu ainda, apareça por lá. Tamo junto, até a próxima. E vence o Fluminense.